Glória a Deus, que toda honra e glória seja para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho trazendo vídeos acerca de realidades espirituais e falei de algumas que o pecado era uma realidade, que a misericórdia do Senhor é também outra realidade. E hoje eu vou falar sobre a iminente volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também é uma realidade. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus! E não tardará muito. E eu vou mostrar a vocês o que nos faz assim dizermos, afirmarmos categoricamente que o Senhor Jesus Cristo está bem perto de voltar. Começo aqui lendo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 e alguns versículos, diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 7. Vede, ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, na volta do Senhor Jesus Cristo, ele vem buscar os seus salvos. E como nós, cristãos, afirmamos categoricamente que o Senhor Jesus Cristo está próximo de voltar, o que nos faz saber sobre isto? Glória a Deus! E eu vou mostrar aqui em Mateus, capítulo 24, o versículo 36, é claro que diz assim, que sobre o dia certo e a hora certa do Senhor Jesus Cristo voltar, ninguém sabe, a não ser Ele mesmo. Glória a Deus. É o que está em Mateus capítulo 24, versículo 36. Agora, não é por causa de que não sabemos o dia e a hora que nós podemos estar, vamos dizer, descansados ou ignorando sobre o assunto. E outra, nós não devemos ser morosos em correr para Deus, como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, é um versículo que eu gosto muito também. Por quê? Porque, glória a Deus, porque existem duas coisas que precisamos entender. Que o Senhor Jesus Cristo está perto de voltar. E que depois a nossa vida, ela é muito passageira. A morte não escolhe idade, não escolhe por tamanho, a idade não escolhe por classe social, quer dizer, todos nós estamos suscetíveis a partirmos dessa terra, a sairmos desta terra, morrermos, não é? Então, existe um destinatário pós-morte para a alma, e que a Bíblia fala sobre isso e que eu vou estar falando mais adiante. Mas o que nos levará a esse destinatário, seja, glória a Deus, vida eterna e alegria com o Senhor Jesus Cristo, ou então o lago de fogo, é as nossas obras aqui.
e também é o nosso reconhecimento para com o Senhor nosso Deus. Ele é criador do céu e da terra. Glória a Deus, Ele nos fez para sermos feitura sua, criados para as boas obras. Então, como está a nossa comunhão, a nossa devoção, a nossa proximidade com o Senhor Jesus Cristo? É algo que nós precisamos pensar, reavaliar e assim correr para o Senhor com muita pressa, por causa destas duas questões que eu falei. Não sabemos até quando vamos viver. Eu não sei até quando vou viver nessa terra. Então, nós precisamos nos aproximarmos para Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, viste que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí é que o Senhor usa o escritor do livro aos Hebreus para dizer dois conselhos para nós. 3. Deixemos todo o embaraço. O que é embaraço? Aquilo que nos confunde, aquilo que nos tira do foco, aquilo que nos deixa divididos, aquilo que nos deixa, vamos dizer, embaraçados, cocheando em dois pensamentos. Deixemos todo o embaraço e o pecado, está escrito, que de tão perto nos rodeia. Ou seja, essas coisas estão muito próximas a nós. É verdade. Glória a Deus, porque eu já disse que temos todos nós a natureza pecaminosa, todos nós estamos sujeitos a pecar. Contudo, se clamamos ao Senhor e se nos aproximamos da presença dele, ele vai nos ajudando. Então, vamos deixar todo o embaraço, aquilo que como eu disse, que nos divide, que nos faz ser oscilantes, como a onda do mar que vai e volta, e vamos deixar de lado, com um esforço e com a graça de Deus, o pecado que de tão perto nos rodeia, e vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, ou seja, correr para o Senhor. Nós corremos na vida, seja para termos o pão, o alimento, para uma profissão, é verdade, mas também não podemos esquecer de correr pelo benefício da nossa própria alma, corrermos para Deus, ou seja, apressarmos o passo para o Senhor. Glória a Deus. Por quê? Porque é esta carreira, ou seja, é isto que está diante de nós, de todo ser humano que o Senhor deixou para nós. Versículo 2, olhando firmemente para quem? Para Jesus, autor e consumador da vossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está sentado à destra de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo as vossas almas e ainda não combatestes até o sangue contra o pecado. Então, correr para o Senhor Jesus Cristo, antes de entrar aqui em Mateus, porque é essa a carreira universal, é esta, glória a Deus, a oportunidade universal que o Senhor ele dispensa para nós, para que possamos, assim, reconhecê-lo como Senhor, Salvador das nossas vidas, como um Pai, como médico, como Criador, glória a Deus, como Todo-Poderoso, que cuida do seu povo, glória a Deus, porque os olhos dele estão atentos sobre a terra. Então, vamos nós, todos nós, corrermos e nos aproximarmos para o Senhor. Agora, concernente aos pontos que nos evidenciam que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima,
Nós vamos ler aqui Mateus capítulo 24, o versículo 3, está assim escrito: E estando o Senhor Jesus assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quer dizer, um sinal que o Senhor Jesus Cristo disse que aconteceria de forma mais forte, mais visível, o engano. Então vamos prosseguir na leitura. Versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. E o que é que nós temos visto? Guerras, rumores de guerras. E isso é uma coisa que traz bastante tristeza, porque são coisas que trazem destruição, que trazem percas. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que aconteceria. Glória a Deus. Versículo 7, ele diz aqui, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então, o que chama-se isso? Como podemos chamar isso? Divisões, discórdias, fomes, quando não é fome de comida, é fome e sede de justiça. É fome e sede de quê? Vamos dizer assim, de que algo favorável aconteça. É fome e sede de ouvir a palavra de Deus, porque essa é que sacia a alma. É por isso que a palavra aqui está no plural, fomes, porque são tipos de fomes. Tem pessoas que têm seu alimento, mas tem um senso grande de justiça própria, por causa de uma perca, por causa de algo que traz dor. Tem outros que já têm a palavra do Senhor, mas precisam do alimento físico. Quantos estão assim sem emprego? Quanta fome se há na terra? Então, por isso a palavra está no plural. Fomes, pestes. Então, pestes, o que é que nós temos visto no globo terra? A pandemia do coronavírus. Um assunto tão comentado e é considerado o quê? Uma peste, uma praga, o coronavírus. Por quê? Porque se alastrou e está havendo matança. E até então não está tendo ainda, por enquanto, um controle para refrear o mal. Então, o Senhor disse que haveria isso. Sempre houve, mas agora de forma mais veemente, neste ponto qual tem imobilizado o mundo inteiro. E o Senhor disse terremotos em vários lugares. Quantos terremotos, não é? Quantos tsunamis, quanta tristeza, quanta dor, quanta perca, não é? Quanto prejuízo, mas o Senhor disse que era necessário que acontecesse estas coisas. Glória a Deus. E aqui vai mais na frente, versículo 8. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Se vocês me perguntarem que tempo a senhora acha que nós estamos vivendo, e eu diria o início do princípio das dores, porque está se cumprindo isso aqui que eu acabei de ler. Nós nunca tivemos tantos focos de desentendimento, tanta coisa, tanto abalo no sistema econômico, tanto desemprego, tanta assim doença, tanta coisa acontecendo. Nós nunca vimos assim com tanto teor, com tanto peso, tudo de uma hora só. Então, com certeza, sem resquício de dúvida, é o princípio das dores.
Versículo 9: então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E isso tem acontecido. Existem lugares no mundo onde aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo, eles são mortos, só porque professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Então está havendo na terra muito tormento, muito escândalo, muita descrença. Não é? Como diz aqui, versículo 10, nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutualmente, se odiarão uns aos outros. E isso é uma coisa que profundamente me entristece. Glória a Deus, por mim eu gostaria que todos vivessem em paz. Glória a Deus, que todos fossem abençoados. Mas nós temos visto tantas coisas no meio das famílias, em todo lugar. Tanta traição, tanto ódio, tanta matança, tanta violência. E isso aponta a volta do Senhor Jesus Cristo de forma mais aproximada, esse ódio, a apostasia, a traição, a tribulação, a guerra. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Porque nós não buscamos ao Senhor como Ele gostaria que buscássemos. Versículo 11 diz assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de todos quase esfriará de quase todos. Então, poucos atos de amor filantrópico pelo próximo nós temos visto. Aqueles que têm amor em suas famílias, glorifiquem ao Senhor e procurem, glória a Deus, pedir ao Senhor para que esta maravilha permaneça. Mas o mundo está assim. Nós estamos sofrendo. Nós estamos passando momentos terríveis, difíceis, sem exceção de ninguém. Nós estamos sofrendo, se não é por uma coisa, é por outra. Glória a Deus. E isso tudo é nos compelindo a nos aproximarmos de Deus, porque só Ele é que pode nos ajudar. Como eu sempre falo, Atos capítulo 13, versículo 19, arrependei-vos e aproximai-vos do Senhor, vos convertei-vos, para que venha pelo menos um pouco de tempo de refrigério, de descanso para a nossa alma. Vamos orar uns pelos outros. Vamos pedir a Deus a favor dos outros. Vamos fazer o bem um ao outro, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. E mais, o Senhor vai dizendo, versículo 14, porque o versículo 13 eu vou falar mais adiante. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, quando o evangelho for pregado e verdadeiramente conscientizado em todo o mundo, então o Senhor diz que assim virá o fim. Então, quer dizer, o Senhor, esses são os sinais que apontam a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós não temos visto esses sinais, essas coisas acontecerem. Outra coisa, os dias estão se abreviando. Mas está escrito na palavra do Senhor aqui, no versículo 22, o Senhor disse, se aqueles dias, que são esses dias que temos vivido, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, nós nos lembramos aqui, glória a Deus, tempos atrás, glória a Deus, o dia demorava mais a passar. Hoje nós vemos que o dia num instante se passa. É como, vamos dizer assim, um piscar de olhos. É de manhã, daqui a pouco é de noite, já é para outro dia. Mas o Senhor disse, é porque os dias seriam abreviados. Porque o mal, a iniquidade tem tão se multiplicado na terra.
Então, como diz, para que o propósito do Senhor se apresse, glória a Deus, para que muitos sejam salvos, o Senhor também, ele disse que os dias seriam abreviados. Versículo 25, ele diz: prestai atenção, eu vos tenho predito. Ou seja, ele estava dizendo para os apóstolos, para os discípulos naquela época, no seu sermão profético ali, ele disse: olha, vocês prestem atenção, porque eu estou falando isso antes que aconteça. Então, se queremos saber resposta nas nossas vidas, se queremos saber sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, sobre tudo na Bíblia Sagrada, se encontra uma resposta. Então, o Senhor está aqui falando para nós. Lucas capítulo 21, versículo 27, diz que o Senhor virá numa nuvem com poder e grande glória. É o que está escrito. Aí já é uma descrição da volta do Senhor. Ele virá numa nuvem com poder e grande glória. Mateus 24, versículo 44, o Senhor diz assim: por isso estai vós também apercebidos, ou seja, vamos estar atentos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Ele estava falando dele mesmo, e estava se referindo a ele como Filho do Homem aqui, porque ele estava em sua figura humana aqui nessa terra. Mas hoje ele está glorificado, está no seu devido lugar, de onde veio. E ele e o Pai, ele disse que são um só. Então Deus, o Senhor Jesus Cristo é um só. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, ele estava aqui falando da sua volta. Glória a Deus, numa hora em que ninguém perceberia, ou seja, numa hora em que muitos estariam tão preocupados com outras coisas, como nós estamos hoje. Tem tanta coisa que está nos preocupando. Glória a Deus. É tantos problemas, é tantas dificuldades que não precisa eu mencionar aqui, mas ainda assim, devemos também voltarmos a mente para esta realidade espiritual, que o Senhor Jesus Cristo está voltando, e ele diz: na hora em que não penseis. Então, é de repente que o Senhor está perto de voltar. Filipenses capítulo 4, também há uma palavra belíssima. Glória a Deus sobre isto. Glória a Deus. O servo do Senhor, Paulo, ele, mesmo preso, ali ele falava para a igreja de Filipos. Assim como a palavra do Senhor, ela tem relevância em todas as épocas, em todos os povos, assim também vale para nós hoje. Glória a Deus. E o servo do Senhor, pelo Espírito Santo, ele dizia àqueles cristãos que criam no Senhor Jesus. Filipenses 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, ou seja, não é uma alegria terrena, mas tendo uma esperança, uma alegria no Senhor. Aí ele dizia: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Então ele aqui já dizia: o Senhor está perto de voltar. Glória a Deus. O Senhor está perto. E ali ele dava muitas outras recomendações maravilhosas que cabe a cada um de nós lermos e assim alimentarmos a nossa alma. Mas na frente, 2 Pedro, capítulo 3, glória a Deus. Aqui fala algo muito importante também. 2 Pedro, capítulo 3, glória a Deus. E dizia assim
o apóstolo Pedro: Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros nas nossas mentes. Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante aos apóstolos. E sabei primeiro que nos últimos dias haveriam muitos que andariam segundo as suas próprias concupiscências, e muitos diriam: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio das dores. E nós vemos hoje muitos dizerem: onde é que está Deus? Já ouvi essa conversa desde criança. Minha bisavó dizia, o meu avô falava, a minha mãe, o meu pai. E onde é que está o cumprimento da promessa de que ele disse que viria? E eu digo a vocês que é como ele falou, que será numa hora que ninguém espera, que ninguém aguarda. Versículo 5. Eles de propósito ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo que então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens iníquos. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do Senhor, do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados, irrepreensíveis e em paz. Glória a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo ele está dando uma breve descrição, exortando os cristãos da sua época em Jesus Cristo a estarem preparados, porque aqui ele lembra como o Senhor havia exterminado a terra a primeira vez, que foi pelo dilúvio, e agora ele está dizendo e afirmando que seria agora o fogo que destruiria tudo, os elementos da terra e tudo. Então, vamos nos apegar ao Senhor. Ele está voltando e ele virá para os que aguardam a salvação. Glória a Deus. No próximo vídeo estarei dando continuidade a esse assunto. Glória a Deus, que é muito rico, há muito que se falar e eu muito pouco trago, só um pouquinho para vocês entenderem. Deus abençoe a cada um e nos ajude. Amém.